Olá, time, sejam muito bem-vindos aqui a mais uma mentoria ao vivo. E aqui a gente convida um dos nossos alunos para vir aqui realizar uma mentoria ao vivo, tirar as principais dúvidas e a gente dá o benefício para vocês de aproveitar de perto essas dúvidas, as dúvidas mais detalhadas dessa jornada que é conseguir o mestrado ou o doutorado nos Estados Unidos com bolsa 100%. Hoje eu estou aqui com a Rafaela e já vou colocar a Rafaela aqui para a gente falar com ela. Tudo bem, Rafaela? Bom dia, tudo bem e você, Monique? Tudo ótimo, bom dia. A gente faz esse episódio aqui bem cedo, que eu coloco todo mundo para acordar cedo, né, Rafaela? Foco, Rafaela, né? pouco, acordar cedo. Rafaela, me fala aqui, primeiro, antes da gente começar, eu quero te falar que eu sou aqui, que eu vou notar tudo sobre você. Preciso saber se você é elegível para participar dessa mentoria aqui conosco. Você confirma para a gente que faz parte da nossa mentoria, o método PhD nos Estados Unidos? Isso aí, faço parte da mentoria do grupo 2021. Que bom, 22. 22. Nós estamos em 22 agora, nesse momento, Isso, né? 22, exato. Tá, 2022, então. Agora, Rafaela, me tira uma dúvida. Por que te fez entrar nessa decisão de entrar no nosso método, de encarar essa jornada aí, que não é fácil? O que te fez tomar essa decisão? Então, eu conheci vocês no final de 2020, numa das imersões que vocês estavam divulgando, os algoritmos me trouxeram vocês. E aí, o ano passado, eu participei da imersão do início do ano passado e eu achei, vou tentar fazer sozinha. Só que eu acabei me sabotando e parei na metade do processo e desisti. E aí, no final do ano, eu falei assim, não, a hora que abrir a mentoria, eu vou comprar. Eu estava decidida que eu iria comprar, porque eu disse, eu preciso do apoio das meninas, eu preciso seguir os passos para conseguir, para garantir a vaga nos Estados Unidos. Ou seja, se você tivesse entrado lá no final de 2020, você tinha aplicado... Você já tinha aplicado no final de 2021. Eu estaria recebendo as minhas cartas esse ano, se Deus quiser. Você estaria com igual os nossos lista de mentorados lá que receberam uma carta de aceite. Mas faz parte, vivendo e aprendendo, né, Rafael? Exatamente. Vivendo e aprendendo. Rafael, agora me tira uma dúvida. Qual que é a sua área? Eu sou bacharel em biotecnologia industrial. E hoje eu trabalho numa empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural aqui no estado de Santa Catarina. Eu sou técnica de laboratório, minha função, mas a minha área que eu gostaria de estar aplicando para um mestrado ou um PhD é Plant Science. Nossa, muito legal. E você vai aplicar para o mestrado ou para o PhD nos Estados Unidos? Então, essa era uma das dúvidas que eu tenho, que eu até então deixa gostaria... para depois. Tá. Eu vou colocar aqui, em dúvida. Em dúvida, exatamente. Em dúvida, se aplica para o MS ou para o PhD. E, Rafaela, você está em Santa Catarina? Isso. Qual o lugar de Santa Catarina? Eu moro em Videira, no meio oeste de Santa Catarina. É bem rural aí onde você mora ou não? Assim, porque você está trabalhando numa empresa de biotecnologia agropecuária? É bastante, a gente tem bastante parte rural aqui. A nossa região aqui tem bastante plantação de maçã, pomares de maçã, tem pomares de uva também. Tem bastante a parte de grãos também, milho, soja. Legal, Santa Catarina é muito bom, né? Na agropecuária, muito, muito grande, muito forte. Rafaela, você ali na sua jornada, você vai sozinha ou você vai casada? Não, eu vou levar minha filha só. Eu sou mãe solo, então eu vou levar a minha pequena. O ano que vem ela vai estar com 6 anos. Ela já vai para a escola, então. Já vai para a escola. Já é um benefício aí para você. Isso. Deixa eu ver o que mais que eu preciso te perguntar aqui. Rafaela, vamos lá. Então, qual que é a sua formação? Você é formada em biotecnologia industrial. Este é a sua graduação. Isso. Bacharel. Tá. Eu formei pela Universidade do Oeste de Santa Catarina. Oeste de Santa Catarina. Tem mais alguma coisa? Não, eu só fiz a graduação e aí eu tinha sempre essa vontade de fazer mestrado ou doutorado, mas acabei, por motivos particulares, acabei não correndo atrás. Não seguindo. Me fala que durante o seu bacharel tem alguma experiência que você vai colocar no seu CV, que você vai falar no seu SOP? Olha, eu trabalhei, durante toda a minha graduação, eu trabalhei na área, não diretamente na área de Plant Science, mas trabalhei
vinícola, como técnica de laboratório, trabalhei num frigorífico como auxiliar de garantia da qualidade. Mas assim, a principal experiência mesmo que eu tenho é nessa empresa que eu tenho trabalhado agora, que é nessa empresa de pesquisa, né? Que foi o que me despertou a vontade de correr atrás desse sonho. Quanto tempo faz que você formou? Eu formei em 2013, fazem 9 anos. Então, faz 9 anos de formada. Faz 9 anos que você trabalha nessa empresa? Não, essa empresa fazem quase 4 anos que eu trabalho. 4 anos. Isso. Mas antes você trabalhou em outras empresas também voltada para pesquisa em biotecnologia. E aí não só agropecuárias. Isso. Aí eu fiquei um período fora, que eu trabalhei em uma outra empresa que não tinha nada a ver com a minha área de formação. E em 2016 eu fui para os Estados Unidos fazer intercâmbio, fiz o programa do Au Pair. E aí eu fiquei esse tempo fora. E aí logo depois eu voltei, daí a minha filha já nasceu também, aí eu fiquei um período fora, eu comecei a trabalhar nessa empresa em 2018. Tá bom. Então, lá, durante o seu bacharel, você não apresentou em congresso, não se envolveu com a pesquisa de dentro da faculdade, mas você já trabalhava na área, ou seja, você já estava ali com a mão na massa na área. Isso. Qual para mim, assim, qual que é a principal vantagem da sua área? A sua área, independente do que for que você vai trabalhar, você está trabalhando com pesquisa. Então, fazem 4 anos que você tem experiência com pesquisa nessa empresa de pesquisa agropecuária. Você tem 4 anos sólidos de pesquisa na sua mão. Eu queria saber mais o que você faz nessa empresa. Por exemplo, você trabalha com biotecnologia. Isso, o que você faz lá especificamente? Você é técnica de laboratório, você faz o que assim, no seu dia a dia? Os protocolos, as tecnologias, o que você usa lá que você fala assim, não, isso aqui é muito top, não tem lugar nenhum? Então, eu trabalho com 2 áreas, na verdade, eu auxilio no programa de melhoramento genético de maçã, desde a parte dos cruzamentos no campo, a parte de indução da polinização induzida, tudo mais, até a parte de laboratório. Então, a gente faz extração de DNA, a gente faz genotipagem de alelos S, toda essa etapa de biotecnologia mesmo aplicada. E aí, eu trabalho também com a parte de cultivo de células de tecido in vitro, que aí, essa parte eu trabalho com o alho, né? Eu auxilio na parte do projeto do alho. Então, eu trabalho com a maçã, a biotecnologia aplicada mesmo, desde o campo até o laboratório, e trabalho também com a parte do cultivo de células e tecidos in vitro do alho. E esses são, por exemplo, os 2 projetos que você é responsável? Não, que eu auxilio, né? Que eu não sou responsável direto, porque são os pessoadores. Mas eu você trabalha em todas as etapas desses processos, desses 2 projetos? Todas as etapas. Desde o campo ao laboratório. Me fala mais das técnicas de laboratório, que você falou, a gente faz genotipagem, a gente faz, ver lá quais são os alelos que tem para melhoramento. O que mais que você faz? Porque isso eu entendo dessa área, então isso é muito legal. Eu preciso saber o que mais que existe aí de tecnologia que você usa. Então, para a parte da maçã, a gente faz essa parte dos alelos S, para ver quais são os alelos da maçã, para ver se elas são compatíveis ou não. Aí a gente faz toda a parte do campo. Compatíveis porque elas são geneticamente incompatíveis, né? Tipo, ela não se autopoliniza. Então, aí a gente faz a parte no campo, que eu auxilio também no processo no campo. Parte de avaliação, parte de cultivo dos seedlings e tudo mais. Legal. E aí a gente faz a avaliação sensorial também dos híbridos, tudo, as avaliações físico-químicas também a gente faz. É um negócio bem completo, né? E você tá do começo ao fim. Do começo ao fim do processo, exatamente. E aí do alho, então eu faço a limpeza clonal, eu faço o cultivo do meristema do alho, né? Então, e isso a gente faz produção em massa, vamos dizer assim, porque a gente está produzindo sementes livres de vírus para poder fornecer para o produtor. Só que a ideia da empresa esse ano é que eu vá fazer um curso de diagnose de vírus. Então, eu pretendo ter também esse conhecimento na parte de diagnose de vírus para poder estar
utilizando aí no meu currículo para o próximo ano. Para esse ano ainda, na verdade, né? Uhum. E diagnóstico de vírus, eu imagino que seja um processo, vai ser 100% molecular? Ou Molecular. será que vai ter uma parte 100% molecular? E aí vem a minha próxima pergunta, né? Para essa parte, né, de biotecnologia, você precisa ser fluente em todas as ferramentas moleculares. E aí, se lá na parte de skills do seu CV, você vai conseguir colocar todas essas ferramentas moleculares? Ou tem alguma que você vai precisar desenvolver ao longo desse ano para você colocar lá? Olha, essa parte de extração de DNA, essas coisas de laboratório, PCR, tudo isso, é tranquilo porque são coisas que a gente fazem 4 anos aí que eu tô fazendo. Mas aí, que nem a parte da diagnose de vírus, que eu acho que é uma coisa que eu prefiro não inserir no meu currículo, mas apenas citar que eu tenho uma experiência, né? Se eu conseguir fazer esse treinamento, porque é uma coisa que eu não vou ter praticado tanto assim. Não, mas parece que vai fazer um treinamento, mas você não vai colocar no seu CV? Por quê? Mas é receio de colocar e de, sei lá. Não tem nada a ver. Você vai colocar no seu CV que você faz diagnóstico de vírus, até porque você vai estar sabendo. Você fez um treinamento. Sim, vou fazer o treinamento. E segundo, quando você chegar nos Estados Unidos, se esse foi o fator-chave que te fez ser aceita. Não, você foi aceita para um laboratório de virologia. E você quis ir para aquele laboratório. Bom, você tem 2 opções. Você tem 8 meses para você desenvolver mais a sua habilidade em diagnose, porque você é aceita em janeiro e você só vai em agosto. Em agosto. Então, você tem 8 meses para desenvolver ainda mais essa habilidade. E você tem... Quando você chegar lá, você vai ser treinada do mesmo jeito. Porque eles não vão te entregar um protocolo de diagnóstico de vírus e falar, bom, se vira aí porque estava no seu currículo. Você vai ser treinada do mesmo jeito. Agora, e outras ferramentas de biotecnologia? Ferramenta de genotipagem. A gente faz a extração de todo o DNA, toda essa parte de extração de DNA e tudo. E aí a gente faz a genotipagem para identificar quais são os alelos, porque elas são para a gente poder fazer o cruzamento para não perder o cruzamento, né? Porque se elas forem semi-compatíveis ou incompatíveis, vamos dizer assim, a gente precisa saber para não perder o cruzamento lá no campo. Então aí a gente procura ter essa informação antes de planejar o cruzamento, para daí quando a gente for fazer o cruzamento ali por final de agosto, quando começa a época da florada da maçã, para a gente poder fazer... Já sabe. A gente já sabe quais são os cultivares que a gente pode... Quem que a gente pode polinizar quem. Quem pode ser o pai, quem pode ser a mãe. E aí faz a junção aí das características, né? Eu vou te pedir para você listar todas as suas skills de laboratório. Todas. Inclusive das mais básicas, desde extração de DNA até PCR, até essas mais avançadas aí que você citou. Você vai ver antes se as maçãs são compatíveis. Listar todas e colocar lá na comunidade para mim. Tá. Porque daí eu vou... Sabendo que você é da biotecnologia, você está procurando plant science, e eu consigo fazer isso para todas as áreas. Eu vou te falar quais skills seria interessante se adicionar ali no seu CV. Vou te falar quais skills você pode desenvolver ao longo aqui desse ano, você pode desenvolver ao longo do ano que vem. Isso é um skill simples, né? Não é nada que você vai precisar fazer uma outra graduação. São coisas simples, mas que às vezes você não se atenta que é legal ter no CV. Então, eu vou te passar para você colocar no seu CV. E aí, você manda lá na comunidade para mim. Você vai ter uma seção de skills. Você já deve ter visto as templates, né, dos nossos CVs. E aí, tem algumas áreas que a gente recomenda colocar essa seção de skills. E a sua área, sem sombra de dúvida, é uma das áreas que vai ter essa seção de skills. E você vai colocar lá, desde a fase de campo, porque é muito interessante. Às vezes os professores, eles querem uma pessoa mais completa e acabam não achando. Que acha a pessoa que é 100% focada no laboratório. Então, acha que a pessoa que é 100% focada no campo. E você tem a integração dos dois. Trabalha com as duas partes. Muito legal. Desde o campo até o laboratório. E aí, você vai mandar lá na comunidade para mim e eu vou olhar para você. Beleza. Já anotei aqui. Anote aí para você mandar para mim. Vamos lá, Rafa, me conta aí sobre as suas dúvidas mais específicas, agora que a gente já passou pela sua história. Tá, então, como eu estava te falando, a minha intenção seria aplicar para algumas universidades nessa área do Plant Science. Mas durante a minha graduação, a gente teve bastante disciplina também focada na parte de Food Science, né, da parte dos alimentos.
vocês falam bastante desse negócio da síndrome do pato, do não fazer nada direito. Você acha que seria muito arriscado eu tentar aplicar para as duas áreas? Digo, não nas mesmas universidades, mas tem algumas universidades que eu gostaria de aplicar, mas não tem plant science naquelas, sabe? Entendi. E aí eu gostaria de aplicar. E aí, o que você me diz? O que eu te digo? Você tem um background muito forte em plant science. Você tem 4 anos muito sólidos de plant science. Então, você vai construir um currículo focado no plant science, com as suas skills. Aí, você vai construir um e-mail focado no plant science também, que vai ser o melhor e-mail que você vai escrever, e aí esse e-mail você vai adaptar para cada professor. Não teria problema essas universidades aí. Meninas, achei uma universidade aqui super top, só que ela só tem food science. Ela não tem plant science. 2 áreas que você tem interesse, você tem informação para aplicar, teoricamente, para essas 2 áreas, só que tem uma área que você tem muito mais background, tem uma área que você tem muito mais para oferecer para os programas. Nessa área vai ser o seu foco. Se por acaso tiver uma ou outra universidade que você quer aplicar, não tem a área que você tem mais background, que é mais o seu foco, você poderia aplicar. Não tem problema. Agora, você vai ter que balancear a energia que você vai gastar para aplicar para essa outra pequena lista de universidades em outra área, porque você vai ter que fazer outro CV. Aí você vai ter que fazer um outro e-mail completamente diferente daquele e-mail, porque você vai, no seu e-mail, você vai começar a falar do seu background, você vai linkar o máximo possível seu background do Plant Science. Sim. E aí no Food Science vai ter outro foco, outras experiências, outro SOP. Vai depender, assim, da energia que você vai ter. Se você já tiver as 2 listas prontas e se decidir falar, realmente eu quero fazer isso, bom, aí você vai ter que dividir a sua energia. Eu preferiria, pelo seu background, que você focasse 100% em Plant Science. Então tá. Essa era a minha dúvida. Porque até tem a questão das cartas de recomendação, porque fazem muitos anos que eu não tenho mais esse contato com o Food Science. Então eu teria que pedir carta para pessoas que eu tive contato, sei lá, 5, 6, 7 anos atrás. Então, sendo que as cartas que você vai ter do seu chefe ali do Plant Science vão ser muito boas. Vão ser de agora, né? Vão ser de agora. E aí, os seus chefes ali, eles são doutores? Todos doutores. Os dois, tanto da área do melhoramento de maçã como da área do alho, os 2 são doutores. Muito bom. Excelentes cartas. E até a terceira carta que eu penso em pedir é para o meu orientador do TCC, que também é doutor, também trabalha nessa empresa que eu trabalho, mas ele trabalha em outra cidade, em outra unidade, outra área de pesquisa, mas ele também é doutor, então, assim, eu acho que são cartas muito boas. Vão ser realmente, assim, vamos, deixa eu dar um passo atrás aqui, um step back. Cartas de recomendação, você já sabe, você está ali dentro do nosso método, são 3 cartas. Claro que a gente sempre dá prioridade se a gente puder ter cartas que vêm de pessoas da área acadêmica, que vêm de pessoas que têm um doutorado. Esse é o nível ouro, o nível ótimo. Nem todo mundo pode. E aí a gente trabalha com o que tem e a gente arruma estratégias e soluções para essas pessoas que não podem ter 3 cartas de doutores, que não podem ter 3 cartas da parte acadêmica. Agora, veja bem, você vai ter uma carta do seu orientador de TCC, que vai poder falar da sua trajetória acadêmica ali na universidade. Ele é um doutor, ele sabe te avaliar. Você tem a carta dos seus 2 chefes, que são doutores, que trabalham nessa área. Há quantos anos eles trabalham nessa área? Os seus 2 chefes, que é justamente a área que você está aplicando. Então, assim, as suas cartas de recomendação estão no nível ótimo, estão no melhor nível do top das cartas de recomendação. São só essas cartas que você vai escolher. Nem todo mundo pode tem esse privilégio aí de ter as melhores cartas possíveis. E aí, a gente vai arrumando estratégia. Então, você tá bem. Show. Então, o ano passado, como eu te falei, eu tentei fazer o processo sozinha, eu acabei fazendo o TOEFL ano passado. A minha nota foi 80. O que não é ruim, mas, assim, algumas universidades que eu gostaria de aplicar, eu vou ter que cortar. Até tem Cornell, que é uma das universidades que é top em Plant Science, e eu vou ter que cortar, talvez, porque eu não atingi a nota dentro da sessão ali, sabe? Eles pedem nota por sessão. No total, eu tenho 80, eles pedem 79. Mas por sessão, eu não atinjo a nota no speaking. Eu não atingi a nota no speaking. Eles pedem, se eu não me engano, 23, e eu tirei 20 em cada sessão. Sim, tem algumas universidades que pedem.
E aí, então, o que você acha? Você acha que eu devo refazer o TOEFL ou eu trabalho com o que eu tenho? Você já tem a sua lista de universidades pronta? 100%? Você não vai... Quantas universidades tem nessa lista aí? Tá umas 30 universidades, mas assim, não terminei ainda a minha lista. Quero dar mais Vamos uma expandir. garimpada ainda por região, sabe? Não, a gente vai expandir essa lista aí para pelo menos 50. Tá. Então vamos fazer um plano aqui nós duas. Vamos expandir essa lista sua para 50 universidades. Uhum. E mas nessa minha lista agora, já tô cortando as universidades que pedem mais do que 80. Não pede. Não corta. Não cortar. Não então corta. Vai subir, porque tem umas 10 universidades já que eu já cortei, porque eu disse, eu não tenho essa nota, então eu vou cortar. Que eu já nem coloquei na lista, sabe? Eu já fui meio que cortando, porque eu não tinha intenção de fazer o TOEFL de novo. Mas aí agora eu comecei a pensar, caramba, eu acho que vale a pena investir, fazer novamente. Até porque eu já tenho mais ou menos uma ideia de como é que é a prova, e com a mentoria, com a comunidade, eu acho que vai dar para melhorar meu score, de repente chegar em um 100. Talvez legal. Mais, se Deus quiser, mas assim, eu pensei realmente em investir e refazer a prova. Então, vamos lá, o plano que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai pegar essa lista ali com pelo menos 50 universidades, bota de volta ali as que você tirou, que estavam acima de 80 ou que estavam pedindo uma nota específica dentro de alguma sessão. Vamos fazer essa lista com no mínimo 50 universidades. Outra questão, GRE, você vai ter que fazer? Algumas universidades pedem. Aí isso também era uma coisa que está aqui nas minhas dúvidas. Você acha que eu tento negociar o GRE com o professor? Que eu vi que tem algumas pessoas que conseguem negociar, né? Mas aí eu penso assim, para eu negociar, de repente seria interessante eu ter uma nota maior no TOEFL, sabe? Para tentar rebater esse não fazer o GRE. Geralmente os professores, né, 99% do tempo, eles não nem ligam pro TOEFL, é um requerimento de guarda de risco. Então, assim, tentar negociar o GRE por causa de um TOEFL não faz sentido. O que eu tô pensando aqui? O quanto vai te limitar você não fazer o GRE? Quantos por cento e aí depois a gente vai ver isso, né? A gente vê junto ali na comunidade, por exemplo. Você vai terminar sua lista, aí você vai... Anota aí para você mandar para mim. Monique, terminei a minha lista. Da minha lista com 50 universidades, X números de universidades, né? E aí a gente vai ver qual que é a porcentagem disso. Eu preciso refazer o TOEFL. E X números dessas universidades, eu preciso fazer o GRE. E aí eu vou olhar o seu caso e a gente vai ver juntas se vai precisar fazer o TOEFL ou não. Porque outra coisa, o que a gente pode fazer? Pegar essa lista sua de universidades e mandar e-mail para os professores, não agora, mais à frente, na hora de mandar e-mails. Mandar e-mails para os professores e ver qual que é a receptividade dos professores nessas universidades que o TOEFL é muito alto. E aí você vai falar assim, putz, eu recebi um feedback muito bom de Cornell aqui, o professor vai até ler o meu SOP, mas o meu TOEFL não tá dando. E aí eu vou falar para você, Rafa, vamos fazer esse TOEFL de novo, porque, né, o professor de Cornell tá te dando um super feedback, tá até lendo o seu SOP, tá interessado em te colocar para dentro. Tem outro professor ali de Ohio, que é o melhor programa de fitopatologia dos Estados Unidos. Ele tá super interessado em mim também, mas ali em Ohio o TOEFL era 82. E aí a gente vai poder tomar uma decisão baseada em fatos, se você deve fazer ou não o TOEFL. Até porque o seu caso é diferente. Você não é uma pessoa que está se preparando para o TOEFL pela primeira vez. Então, se você, igual você falou, se você se der ali 2 meses para se preparar para o TOEFL, você vai conseguir atingir essa nota muito maior, atingir as notas ali das sessões do TOEFL, e a gente pode te dar uma decisão mais real. Certo. Entendi. E aí a gente vai conversando. Então, vamos fazer essa lista aí com as suas 50 universidades e vamos ver o que a gente faz especificamente para o seu caso. Tá. E aí, baseado nessa lista, a gente define a questão do GRE também? Se faz ou não faz? Sim, vamos ver quantos por cento. Ou não. Vamos ver quantos por cento da sua lista, dessas 50 universidades, está pedindo GRE. E aí, o GRE a gente precisa decidir antes, justamente porque você precisa se preparar bastante. Eu tenho que preparar do zero. Você tem que se preparar do zero. Então, aí, vamos ver essa lista. Vamos ver essa lista ali que você vai mandar pra gente na comunidade. Tá. Então, minha outra pergunta. E é mestrado ou PhD?
Eu fico com receio de arriscar um PhD, porque como fazem muitos anos que eu tô fora da universidade, que eu tô fora da academia, então, às vezes eu acho, será que eu estou preparada o suficiente para já me colocar num PhD? Será que não seria interessante eu tentar um mestrado para tentar melhorar meu perfil, ou alguma coisa assim, sabe? Essa é a minha insegurança no momento. Eu E sei aí, que você como tá eu tenho insegura, a mas... janela, eu tenho essa Ah, você janela do tem. sair da universidade até começar a trabalhar na área da pesquisa, talvez eu vou ter que trabalhar isso muito bem dentro do SOP para conseguir justificar, não, ó, nesse período fiz isso, trabalhei com isso. Eu não sei como é que eu vou fazer isso, como é que a gente vai trabalhar isso. Mas essa é a minha insegurança, sabe? Será que eu estou preparada para um PhD? Porque eu vi que tem alguns programas que oferecem os dois juntos, né? Que oferece tipo um combinado. Aí esses eu até tô dando uma estrelinha ali na minha lista das universidades, que eu penso, de repente é uma opção fazer os dois juntos, mas tem aqueles que não têm as duas opções. Bom, E aí eu completamente entendível a sua insegurança, porque, mas, veja bem, eu tô ouvindo a sua história aqui. Eu conheci pessoas dos Estados Unidos, alunos de mestrado, alunos de PhD, e eu posso te garantir que você está preparada. Mas, ainda assim, o que você pode fazer? Sim. Você vai aplicar para o mestrado ou para o PhD, tá aí uma grande questão. Bom, você está preparada para o PhD, eu tenho toda a certeza disso. Esses seus 4 anos de pesquisa, eles considerem um mestrado que você fez. Esses 4 anos foi um mestrado mais mão na massa do que qualquer outra coisa. O que eu penso que você pode fazer? Esses programas que tem mestrado e tem PhD, com certeza, você vai, já colocou uma estrelinha lá, né? Vamos dar uma atenção maior na hora do contato do professor, na hora de selecionar as suas aplicações. Mas eu penso que você pode selecionar os programas por renome do programa, por exemplo. Cornell. Cornell é um programa de respeito. Eu quero muito Cornell porque é o meu sonho, e eu quero muito Cornell porque é o meu sonho, e eu vou aplicar para Cornell. Bom, como é Cornell, vamos aplicar para o mestrado, né? Não vamos aplicar direto para um PhD, então, para Cornell. Vamos diversificar a sua carteira de aplicações. Agora você está aplicando para o departamento da Kansas State University, o departamento, né, de Plant Science ou de Plant Pathology da Kansas State University. Ali você tem total background para aplicar para um PhD e para passar no PhD, para ser uma aluna de sucesso no PhD. Não porque o PhD em Kansas é pior ou melhor do que de Cornell, mas porque as aplicações de Cornell vai receber um número muito maior de aplicações do que de Kansas. E aí dá para a gente balancear de acordo com a universidade. Mas, se você quisesse aplicar 100% para o PhD, você poderia, 100%. Podia pegar a sua carteira de aplicação ali e aplicar tudo só para o PhD. Você poderia. Mas já que você está um pouco insegura, dá para balancear dessa forma. Dá para balancear entre o PhD e o Masters. Fazer um ajuste. Certo. Daí até uma das minhas perguntas também era como que eu posso explicar no meu STOP a questão dessa janela que eu fiquei sem estar trabalhando na área, e se eu devo citar o meu intercâmbio dentro do SOP. Eu acho que seria interessante dizer assim, estive lá, mas não me afundar muito nessa área, porque não tem nada a ver, né? Au pair, não tem nada a ver você colocar, cuidava de crianças. Não, é super interessante você colocar, porque você já morou 1 ano nos Estados Unidos, ou seja, não é a pessoa que está indo para lá, você não é a pessoa que está indo para lá cair de paraquedas. Você é uma pessoa que está indo para lá e já sabe como que funciona lá e realmente quer ficar lá. Então, assim, um ponto a mais para você, um ponto positivo a mais para você. Você não está caindo de paraquedas nos Estados Unidos. Você já viveu nos Estados Unidos, você, né, provavelmente já tem uma familiaridade com o inglês. É um ponto positivo e dá, sim, para citar. Igual você falou, não vou dar uma ênfase naquilo, vou falar em 1, 2 linhas no máximo, sim, que eu fui au pair. A questão, meninas, fiquei sem trabalhar na minha área de formação durante X anos. Eu vou contar o que aconteceu. A vida acontecendo. Eu vou contar, me formei, aí, sei lá, aconteceu algum problema pessoal, aconteceu algum problema profissional, e eu fiquei 3, 4 anos sem trabalhar, e aí você vai explicar realmente o que aconteceu. Aí eu achei que deveria melhorar o meu inglês, porque o inglês é muito importante para a minha área, né? Todos os artigos da minha área são publicados em inglês. E aí eu resolvi ter uma experiência nos Estados Unidos para
justo que o meu principal foco era aprimorar o meu inglês. E aí aprimorei o meu inglês, voltei uma profissional muito melhor, e aí comecei a trabalhar nessa empresa de biotecnologia. Aí você começa a contar da biotecnologia. Então isso vai te gastar 3, 4 linhas, 5 linhas do seu SOP para você explicar tudo isso. Outra coisa, que assim, eu não me atentar à questão do tipo, que ano que o professor se formou, por exemplo. O professor tem lá 40, 50 anos de experiência aí na área da pesquisa, o cara já está se aposentando, o cara não quer mais saber de ninguém. Então, muitos dos professores que eu mandei e-mail ano passado, eles estavam se aposentando. Assim, eu vou dizer que se eu mandei uns 20 e-mails, desses 20, eu acho que uns 15, olha, não estou aceitando alunos porque estou me aposentando. Mas, enfim, aí agora a lista que eu estou fazendo, eu estou tentando eu estou olhando o currículo dos professores e vendo, você está mais de, sei lá, 30 anos aí como doutora, aí eu nem estou mandando e-mail, porque fico com medo, um pouco de perder essa jogada, sabe? A minha pergunta é, eu posso mandar, digamos assim, mais ou menos, não vai ser o mesmo e-mail, porque a parte da interação com a pesquisa do professor ali, acho que a gente tem que mais ou menos trocar uma ideia a respeito da pesquisa dele, isso vai ser específico de cada professor. Mas eu vou mandar a base do e-mail a mesma, mesmo que seja para professores do mesmo departamento? Digamos, recebi um não, e aí alguns até me falaram, olha, não estou mais pegando aluno, mas se você quiser mandar e-mail para outro, manda e-mail para esse daqui. Eu posso pegar a base do e-mail a mesma e daí só mudar a parte da interação com o professor ali, a questão da pesquisa dele? Quando o professor te indica, por exemplo, ele fala assim, eu estou me aposentando, mas contata fulano de tal. Esse é o caso? Isso. Tá. Não, quando o professor fala, estou me aposentando, contate o professor fulano de tal, que tem uma pesquisa parecida com a minha, aí você vai, o que você faz? Você vai encaminhar o e-mail do professor que está se aposentando, e aí você começa com outro gancho. Olá, doutor fulano de tal, estava interessado na pesquisa XYZ demais, então o doutor fulano de tal me recomendou contatar você. Aí você começa. Aí eu te ajudo, né? A gente tem até modelos ali nas templates, e aí eu te ajudo a colocar. E aí você, aí você vai continuar o gancho. Bom, a sua pesquisa em XYZ me interessa bastante também, é uma pesquisa que tem potencial para fazer ABC. Inclusive, eu li os seus artigos, né? Esse artigo recente que você publicou é muito interessante. Eu queria saber se você vai estar aceitando. E aí, como você vai estar encaminhando o seu e-mail, você pode diminuir, por exemplo, a parte que você fala do seu background para este e-mail deste professor que você vai estar encaminhando. Dá uma diminuída na parte que você fala do seu background. Porque se ele quiser também, ele pode ir lá nos e-mails e ler. Entendeu? Você vai encaminhar o e-mail. Aí ele pode ler o e-mail lá para baixo e falar, mas essa menina tá mandando meu e-mail. Entendi. Então, a próxima, na verdade, é mais sobre assim, ok, recebi meu aceite, eu vou colocar lá que a minha filha é minha dependente, quando eu for embarcar, eu preciso levar ela junto no primeiro momento, ou eu posso deixar ela aqui no Brasil e daí depois, sei lá, 2, 3 meses depois voltar vir buscar ela? Porque como eu vou sozinha, certeza. Eu penso que talvez vai ser... Eu penso que vai ser bem corrido também, tipo, arrumar uma casa, arrumar toda a parte pura, né? Tudo que a gente tem que correr atrás no início. Então eu pensei, a minha ideia foi deixar ela aqui com o pai dela ou com a minha família uns meses, uns 2, 3 meses, e aí depois eu voltar para buscar. Sim, pode. Vocês vão lá, vocês vão tirar o visto juntas. Você vai pegar o documento de dependente dela, vai tirar o visto dela junto com ela. Aí tem questões burocráticas, né, para tirar o visto e você viajar sem o pai dela, conseguir que ela viaje sem o pai dela, existem questões burocráticas aí. E aí ela pode ficar aqui e você pode vir buscar ela 2 meses, 3 meses depois, ou que alguém leve ela 2 meses, 3 meses depois. Várias pessoas, eu conheci várias pessoas lá que foram primeiro e deixaram o marido ou deixaram a esposa, e aí arrumaram tudo, né? Arrumaram onde morar, arrumaram onde colocar as crianças na escola, e depois que levou o marido, depois que levou a esposa. Então, pode sim. Então é isso, Rafa, eu fico lá no aguardo das suas skills e dessa porcentagem aí que a gente combinou das listas. Aí da porcentagem do TOEFL e da porcentagem do GRE. Beleza, então. Aí a gente vai se falando, tá bom? Ok, então. Beleza, beijão, amor, obrigada. Rafa. Tchau, beijo. Beijo. Eita, falamos aqui com a Rafa, time. Foi excelente falar com ela, gente.
resolveu várias dúvidas delas e dúvidas super importantes. Ela vai mandar ali pra gente na comunidade, eu quero acompanhar de perto essa lista dela de oportunidades, as skills delas, né, as habilidades dela, e a gente sabe, né, igual a Rafa falou ali, que ela tentou sozinha, mas né, desistiu, e a gente sabe que é isso mesmo, né, os nossos mentorados que foram aprovados, que receberam o aceite deles, eles falaram para vocês que recebe o aceite quem não desiste, chega lá quem não desiste, tá, só consegue quem vai até o final. E aí a Rafa tentou fazer sozinha, não conseguiu e agora tá junto com a gente. Vai chegar até o final, vai chegar até a porta da universidade. E aí, tiramos todas as dúvidas dela, mostramos para vocês que é um pedacinho do nosso método PhD nos Estados Unidos, que faz você conseguir sua bolsa 100%, né, para fazer o mestrado ou doutorado nos Estados Unidos. Até mesmo estágio, temos alunos aí que conseguiram estágio, temos alunos que conseguiram pós-doc, doutorado sanduíche, enfim. Tudo que você precisa para conseguir uma bolsa 100% nos Estados Unidos. E aí, se você está interessado em trilhar esse mesmo caminho que a Rafaela trilhou aqui, não deixa de acompanhar todo o conteúdo que a gente tem aqui, ativa o sininho, segue, faz tudo o que precisa fazer. A gente está sempre aqui tentando levar vocês até lá. Até a próxima.